Como já dizia o ditado, quem é vivo sempre parece. E eu estou de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se esse é o primeiro episódio que você escuta, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Ana Luísa, mas a galera da internet me chama de Nalu ou de haters, e você está ouvindo o Analisando. E o que seria o Analisando? Bem, às vezes nem eu sei muito explicar, mas em resumo, ele é um podcast sobre música e a indústria musical em si, onde eu trago alguns dos meus álbuns favoritos ou álbuns que eu escutei recentemente e faço uma análise das músicas e do álbum em si. Obviamente muito baseado na minha opinião, mas também debatendo o que a galera anda achando do trabalho de tal artista ou banda. Como eu disse, estou de volta. Na realidade, se eu falar que estou de volta nesse podcast, me desse uma moeda, eu já teria duas, o que é bastante considerando que esse podcast tem poucos episódios até o momento. E bem, o motivo eu vou falar daqui a pouco, mas antes eu quero pedir pra vocês avaliarem aqui no Spotify o episódio. Não precisa ser agora, pode ser depois que o episódio acabar mesmo, mas isso ajuda ele a ganhar um tico de destaque nessa plataforma. E não temos muito podcast nessa temática nas páginas principais. Também peço pra vocês seguirem tanto no Twitter, Instagram, TikTok do podcast, que é tudo Analisando Casts. É por lá que principalmente vocês irão ficar sabendo sobre os lançamentos dos episódios. E bem, esse é o primeiro episódio dessa primeira temporada do podcast. E vocês vão entender mais tarde porque eu vou chamar essa temporada de primeira temporada. E é um episódio mais de papo. Basicamente um monólogo, que é um tipo de episódio que eu vou trazer de vez em quando pra tentar variar um pouco das análises de álbum. Porque senão eu enjoo, vocês enjoam, então é bom dar uma variada. Eu vou falar um pouco sobre esse sumiço que eu tive. E eu quero comentar sobre o maior evento também do ano, que do ano passado no caso, né? Que foi o Spotify Wrapped, que vai influenciar um pouco em questão dos álbuns que eu analisarei. E também vou comentar sobre as mudanças do podcast, obviamente. Ok, qual foi o motivo do meu site sumiço desse podcast? Eu colocarei uma boa parte da culpa na minha faculdade. Se você não sabe, eu faço faculdade de design, uma área que eu me encontrei bastante. Eu gosto, da mesma forma que eu gosto de música, eu gosto muito de design. E, assim, eu não me encontrei muito numa área que eu queria seguir no design, mas eu gosto e tô aprendendo muito com a faculdade. Eu já tô usando muitas das coisas, principalmente aqui pro podcast. Bem, eu gostei muito, mas né, vamos deixar essa parte do design pra depois. E vamos falar mais sobre a faculdade em si. A faculdade me tomou muito do meu tempo, os trabalhos principalmente, mas claro, se fosse só esse motivo da faculdade, seria muito nada a ver. Tem uma grande quantidade de criadores de conteúdo que conciliam faculdade e a criação dos conteúdos. E se vocês repararem, início do ano passado, eu acho que eu cheguei a gravar uns 4 episódios. Isso no período de janeiro, antes de eu começar a faculdade. E independente de eu estar muito animada de finalmente conseguir continuar com o podcast, porque eu havia me formado no ensino médio, tinha mais tempo livre, mas o desânimo que me acompanhou de 2022 para 2023 e junto a algumas outras questões acabaram me abalando muito e junto com o início da faculdade, eu meio que me desanimei de qualquer produção de conteúdo pra internet. Então eu parei com tudo. Parei com o podcast, parei de postar muito na maioria das redes sociais. Menos o Twitter, porque infelizmente eu sou cronicamente online. Mas teve até períodos do ano passado que eu desinstalei o Twitter, desinstalei o TikTok e comecei a focar na faculdade e procurar emprego e estágio. E pois bem, né? Falando no TikTok, mais ou menos, tipo, eu acho que eu fiquei uns 3-4 meses, assim, sem ver nada de TikTok. Mas perto de entrar nas minhas férias da faculdade, eu acabei instalando de volta e eu tive uma surpresa. Um vídeo meu de fevereiro, de início de fevereiro, se não me engano, do ano passado, que eu tinha postado na conta do podcast. Qual era o assunto? Era uma música do TV Girl chamada Blue Hair, que tava popularizando na época e tinham várias teorias. E eu comentei sobre essas teorias. E bem, quando eu postei aquele vídeo, ele chegou a, sei lá, 1000 visualizações. Daí eu, né, desinstalei o TikTok. Quando eu volto, do nada, com 27 mil visualizações. E não parou. Atualmente esse vídeo tá com mais de 100 mil visualizações. E eu não entendo nada o que aconteceu. Mas obviamente, né, devo agradecer a fanbase do TV Girl por ter ajudado isso. E tipo, isso me fez
pensar muito em voltar com tudo isso. Eu decidi meio que dar uma volta, mas eu só iria voltar com o TikTok. Mas nesse meio tempo, assim, eu cheguei a gravar algumas coisas, mas eu acabei conseguindo meu primeiro estágio. E nisso, acabou desandando todas as postagens e coisas do tipo. Mas eu continuei tentando pelo menos escrever roteiros de episódio de podcast. Mas eu tentava, desanimava no meio do caminho. Aí eu tentava de novo, desanimava. Acho que aconteceu isso umas 3 vezes. Que foi quando eu percebi que a principal causa, assim, da minha desanimação era minha falta de organização. As pessoas que trabalham com criatividade têm muita tendência a ser bem desorganizadas. E isso, com toda certeza, se aplica a mim. Eu não conseguia terminar os episódios, pois eu não era organizada com a minha rotina, não era organizada em escrever uma estrutura do roteiro, e muito menos de tentar gravar e editar. E bem, uma das coisas que a faculdade me ensinou é que precisamos planejar muito as coisas com antecedência. Que foi o que eu decidi fazer. Planejar o podcast com antecedência. Porque, basicamente, o que eu fazia? Eu ouvia um álbum, eu tentava escrever, gravava e postava. Sem nenhuma pretensão, sem nenhuma organização. E, tipo, eu queria postar tudo isso em uma semana. Né? Gravar e já postar logo uma semana depois. E pra quem faz isso tudo sozinha, como eu, né? Isso é muito complicado. E completamente diferente de um vídeo do YouTube, um TikTok ou uma live, pois são episódios mais longos e editados. Ao menos o tipo que eu faço, que não é um MesaCast. Nossa, ia ser ainda pior se tivesse vídeo. Eu tenho um bônus que eu só faço áudio e nesse exato momento eu estou de pijama gravando esse episódio. Talvez vocês não precisavam saber sobre a informação, mas fica aí essa informação. E eu tinha, obviamente, todo esse trabalho sem ganhar nada. E eu não falo nem do tipo um retorno, e não era nem pelo retorno financeiro. Eu não tinha retorno de público, o que é muito desgastante. E, tipo, eu percebi que esse era o motivo do meu desgaste e eu decidi tentar novamente, mas agora bem mais planejado. Mas bem, nesse tempo que eu comecei a planejar a volta ao podcast, eu comecei a fazer algo que, tipo, eu queria muito desde 2020, que era fazer live na Twitch. Eu, sinceramente, tô gostando muito de fazer elas, e se vocês quiserem acompanhar, o meu arroba, né, lá é naluhaters, igual em todas as redes sociais também. E nós falamos bastante sobre música lá. Tem quase todo dia pessoas novas entrando, e quando descobrem que eu tenho o podcast, me ajudam, e eu tô adorando ter todo esse carinho. E não é à toa que, por exemplo, esse microfone que eu estou usando pra gravar esse episódio, eu tive um apoio pra comprar ele. E esse apoio veio das lives e eu fico muito, muito feliz de ter gente acreditando nesse projeto. Eu quero agradecer a todo mundo. Se você que assiste minhas lives está ouvindo isso daí, muito, muito, muito obrigado por tudo isso. E ver a galera se animando com a volta do podcast me animou também, e é por isso que eu tô aqui hoje. E basicamente dei a geral na casa agora, estou ajeitando tudo, estamos com identidade visual nova, estamos com novos quadros, que eu vou falar mais tarde sobre isso. E bem, agora eu quero falar sobre algo que aconteceu no final do ano passado, né, que é um evento que muitos aguardam, principalmente eu. Esse seria um dos meus Roberto Carlos, além do 2000 e alguma coisa em alguma música, do Lucas Inutilismo, que acabou agora, e eu tô muito triste. Volta, Lucas, por favor, volta. Mas bem, eu vou falar sobre o Spotify Wrapped, que eu comentei no Twitter quando aconteceu, mas eu quero também comentar aqui, até porque vai influenciar um tiquinho no que vai decorrer esse ano. Em 2023, eu cheguei a ouvir 85 gêneros, o que eu confesso que foi pouco, porque eu vi gente que ouviu mais gêneros. E eu confesso que eu achei pouco que eu ouvi, mas tudo certo. Eu cheguei a ouvir 3.348 músicas em 2023, o que não sei se é pouco ou muito, acho que foi até uma média. Eu cheguei a ouvir a 1.840 artistas no ano passado. Eu fiquei tipo, meu Deus, porque até que é bastante artista. E eu cheguei a ouvir a 39 mil minutos. E o meu recorde de dia que eu mais ouvi foi no, sei lá, dia 25 de outubro, que eu não faço ideia do que eu tava fazendo nesse dia, que eu ouvi 525 minutos. Olha só, eu ouvi muita música. Mas realmente, foi um ano que eu cheguei a ouvir muita música, principalmente que eu estava num estágio que não estou mais, e eu podia ouvir bastante música nesse estágio, o que contribuiu para essa quantidade de minutos. E bem, quais foram os gêneros que eu mais ouvi e que com certeza vão impactar durante esse ano? Obviamente pop, porque
pop realmente é o gênero que eu mais gosto. Funk montagem, eu não tinha reparado o quanto que eu tinha ouvido funk montagem, que eu não sei se eu vou chegar a trazer tanto aqui, mas com toda certeza eu adoro, mas eu ouço muito assim pra ficar acordada, principalmente quando eu tô com sono, daí eu coloco pra dar uma animada assim. Eu também ouvi bastante indie, ouvi bastante rock e funk carioca, que tá bom, aqui já tinha aparecido nas outras retrospectivas, né? E bem, daí, tipo, esse ano eles colocaram, tipo assim, o lugar que meio que se assemelha ao seu gosto musical. E foi pra Londrina, por causa de Jay Arana, Lagoon e MC Kaká. Eu nem sei quem é MC Kaká, mas tudo certo. E bem, a música que eu mais ouvi no ano passado foi Call Me What You Like, do Lovejoy. E bem, Lovejoy é uma banda, e é a banda que tem como vocalista o Wilbur Soot, que é streamer. E eu confesso que foi um pouquinho por causa das lives que eu voltei a assistir esse ano, que eu comecei a ouvir Lovejoy. Eu já conhecia desde que eles começaram, acho que se não me engano, 2021, por aí. E eu voltei a ouvir muito. E, tipo, não me arrependo. E das músicas que eu mais ouvi, né? Essa foi a que eu mais ouvi esse ano. Lovejoy aparece de novo, mas em quinto lugar, que eu ouvi muito Perfume. Perfume é uma música muito boa, eu recomendo pra vocês ouvirem. Mas beleza, vamos agora na ordem certinho. É Call Me What You Like, né? Em primeiro lugar. Right Where You Left Me, da Taylor Swift, em segundo lugar, porque é a minha música favorita da vida. É a minha favorita da Taylor. Então, obviamente. E também eu ouvi muito Gossip e Supermodel, do Maneskin, que foram terceiro e quarto lugar, que nós temos episódio. E eu ouvi muito justamente na época que eu estava escrevendo o roteiro daquele episódio. Então faz muito sentido ela estar nessa lista aqui. A artista que eu mais ouvi, obviamente, foi Taylor Swift. A Taylor é a minha cantora favorita e vocês podem me julgar ou não. Tipo, nossa, Ana, você ouve tanto artista. Tipo, justamente Taylor Swift vai ser sua favorita? Sim. Sim, e eu não tenho mais o que justificar. Ela é apenas minha artista favorita e eu gosto das letras dela. E eu gosto das melodias. Podem me julgar com vontade, eu não ligo. Eu já parei de ligar. E né, Taylor Swift foi a minha mais ouvida. Mas temos outros artistas mais tocados, que foram Maneskin, Lagoon, Lovejoy e Olivia Rodrigo. E eu fiquei muito surpresa porque esse ano o João não apareceu na minha retrospectiva. E eu amo o João. Eu vou no show dele. Eu vou fazer mais um episódio sobre as músicas do João, porque eu vou na super turnê. Eu não sei se quando esse episódio for lançado eu já terei ido ou ainda não, mas eu vou na super turnê e eu fiquei muito surpresa que ele não entrou, sendo que ele tinha lançado álbum no ano passado e ele não entrou. Mas esse ano eu não vou deixar isso acontecer. Ele vai estar na minha retrospectiva, aguardem. E bem, uma outra coisa que eu achei muito legal é que eles fizeram uma coisa tipo como fosse cartas de tarô no Spotify Wrapped. E eu tirei Mutante, que é um dia você é mega fã, no outro você não quer nem saber. Pode ser que pareça indecisão, mas só seu jeitinho eclético de ser. E eu sou literalmente isso. Eu sou uma pessoa que muda muito rapidamente o que eu estou ouvindo. Sei lá, uma hora eu tô muito amando uns rock pesadão, uns metal, no metal e coisas nesse nível. E do nada eu tô querendo ouvir funk quase todo dia. Aí eu paro, começo a ouvir muita música latina. Daí vou pro MPB, daí eu volto pro rock. E eu sou assim. E é sempre isso. A única coisa que não muda é que eu vou sempre estar ouvindo muito Taylor Swift. Mas assim, eu realmente sou muito, muito eclética e eu mudo muito facilmente. E eu não sei por que isso acontece, mas apenas acontece. E talvez seja muito influenciado quando algum artista de algum certo gênero lança um tipo de música, eu fico viciada e daí eu quero ouvir outras desse mesmo gênero. Aí isso acontece. Deve ser uma das causas, mas eu acho que não chega a ser a principal, não. Mas, eu não entendo por que isso acontece. Só vamos continuar com o episódio. E, bem, eu acho que isso é esse que eu tenho que comentar sobre o Spotify Wrapped. Eu realmente gostei muito o meu Spotify desse ano. Eu vi uma galera reclamando, mas, tipo, que não gostaram deles, que muita coisa realmente veio do início do ano e eu tenho que concordar. Porque realmente Maneskin é uma das minhas bandas de rock favorita. Mas eu realmente ouvi muito mais no início do ano do que no resto. Então eu até fiquei um pouquinho surpresa deles terem aparecido em segundo lugar dos meus artistas mais tocados. Realmente, eu tenho que concordar com isso.
meio estranho ter tido as maioria das coisas do início do ano. Mas eu gostei, porque realmente são artistas que eu gosto muito e são músicas que eu gosto muito aqui. Então, eu acho que não tem tanto o que reclamar. E agora vamos lá. Vamos pra parte que eu diria que mais importa desse episódio, que é sobre o futuro do podcast. Eu já tenho os episódios planejados desde dezembro e eu tenho planos para esse primeiro bimestre de 2024, ou, pode ser para esse ano inteiro, dependendo do andar da carruagem, de ter 30 episódios nessa primeira temporada, que podem ou não vir a aumentar com os lançamentos desse ano. E bem, acho melhor explicar o porquê que eu vou considerar essa a primeira temporada, até porque a gente tem episódios antes. Pois bem, eu quero deixar os episódios anteriores como testes, uma temporada 0, para que os de agora sejam o produto final. Olha, eu sendo uma designer aí. Serão agora 3 tipos diferentes de episódios, para não ficar só do mesmo. E teremos episódios comuns, que é aqueles que vocês já devem ter ouvido aqui no Spotify, que é eu pegando o álbum que eu gosto, trazendo análise faixa por faixa, trazendo novidades. E bem, falando da frequência, eu não quero desistir desse podcast novamente. Eu faço faculdade agora, eu faço live na Twitch, eu faço podcast e eu ainda tô atrás de um emprego. E você deve estar se perguntando como é que eu vou fazer pra administrar isso tudo. Eu confesso que eu também não sei, mas eu amo esse projeto e eu quero fazer ele dar certo. Eu não quero desistir dele de novo. Alguma hora, uma dessas 4 coisas vão acabar caindo. Na real, uma delas já caíram. Porque uma curiosidade engraçada, quando eu escrevi o roteiro desse podcast, desse episódio em si, eu ainda tava empregada. E eu tinha colocado que alguma hora, uma das 4 coisas iam cair. E uma delas caiu. Engraçado. Mas, assim, eu tô aproveitando, obviamente, esse tempo pra justamente me dedicar pro podcast. E também um pouquinho pras lives. E se tudo der certo, eu vou conseguir trazer ajuda, mais pra frente, pra continuar esse podcast existindo. E, claro, isso depende muito de mim, mas a ajuda de vocês também é essencial, principalmente pra acompanhar em outras redes sociais, aqui no Spotify, divulgar o podcast pros amigos. Quem não sabe, mais pra frente eu até faço algo de apoio pra vocês conseguirem ajudar o podcast. Não posso prometer dias ainda, dias específicos de frequência, mas posso prometer que eu vou entregar tudo esse ano. Foi uma meta que eu coloquei pra mim mesma e se vocês quiserem, bastante conteúdo, eu estarei postando também na conta do TikTok, que é o Analisando Cast, uns conteúdos a mais, umas curiosidades, recomendações. Talvez também no Instagram, mas não garanto muito. Mas eu vou fazer uns conteúdos também extra pra vocês também terem mais coisas além do episódio. E eu sinto que esse ano vai ser um dos melhores, principalmente pro podcast, e eu tô muito feliz com a volta. E eu espero que vocês também, Se vocês gostarem, tiverem sugestões, indicações de coisas que posso trazer no podcast, pode me chamar em outras redes, nas lives também, vocês podem ir lá me acompanhar e trazer sugestões. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre o podcast. E eu quero agradecer muito se você assistiu, ouviu até o final. E eu vou acabar o episódio por aqui. E um beijo pra vocês e até uma próxima. Na real, até o próximo episódio. Beijinhos!